Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem, então, bom dia novamente a todas as pessoas presentes aqui na sala. Hoje a gente vai finalizar a série da Meta do Dharma com a exposição do evento relacionado com o mês do Kartika. Tá? Não sei se vocês... vou aumentar aqui a telinha para vocês verem, né, mais de pertinho essa ilustração. Ó, aqui que vocês estão vendo. Uma senhora com uma cordinha amarrando o menininho. Ele está com a carinha tristinha, vocês estão vendo? A carinha dele está tristinha aqui, ó. Olha lá, ó. Olha a carinha dele, ó. Tipo, que foi que eu fiz? Como... Tá vendo? Olha aqui, a mamãe dele, essa daqui é a Yashoda. E ela tá com uma cordinha amarrando ele, ok? Aqui, ó, nesse pilão aqui, tá vendo? Aqui é um pilão. Antigamente usava isso daqui, lembra que antigamente a gente usava, né, nas fazendas, tinha o pilão, né, de madeira. Então esse aqui é o pilão que é utilizado para moer grãos e tal, né? E aqui tem a mamãe dele, a Yashoda, aqui, ó. Essa daqui é... Ah, não está aparecendo, apareceu agora. A ilustração dela, mamãe Yashoda, e aqui o pequeno menino Krishna. Olha lá. Tá a carinha dele, talvez de arrependido, um pouquinho, quem sabe, né? Mas vamos ver então o que está acontecendo aqui, tá? E o que isso tem a ver com não é a meta do Dharma. Vamos lá. Olha só. O que acontece? Vocês já fizeram serviços voluntários alguma vez? Ah, Devananda, eu lembro que eu fui lá e tal, distribuir alimentos. E eu fui na África lá, furei poços lá, e fui voluntário no sertão da Bahia, que tinha lá, colher o milho lá para o pessoal da população, né? E agora o que você faz? Não, eu normal, trabalho, é minha vida normal. Ah, eu ainda faço voluntário, de vez em quando eu vou lá na associação lá do grupo lá, das pessoas, a gente faz o negócio do Natal. E, ok. Vocês já repararam, perdão, que o que a gente gosta mesmo de fazer é se divertir? Não sei se vocês já notaram isso. O que a gente gosta mesmo de fazer é se divertir. Agora, é claro que por, né, compreensão moral, que por, sabe, assim, respeito social, nós, de vez em quando, fazemos serviços voluntários. Não é assim? Uma vez no mês, final de semana, talvez, né? Então, a gente faz serviços voluntários. Pode ser que alguém tenha ido para, né, algum país longínquo para fazer serviços voluntários. Então, eventualmente, isso acontece. Mas o que a gente gosta mesmo de fazer é o quê? Se reunir com a família, fazer um piquenique, né? Ir na praça comer uma pipoquinha. Tem gente que gosta, né? Para ir na praça comer uma pipoquinha. Tem gente que gosta, sabe, de assistir o jogo de futebol. Tem pessoas que gostam de, né, velejar, esquiar. São diferentes coisas que as pessoas gostam de fazer e é uma variedade incrível de coisas que, né, as pessoas gostam de fazer e que são saudáveis, que não são prejudiciais, nem para elas nem para os demais. São bons hábitos, coisas boas, prazerosas e que está tudo ok. Que é o que faz a vida ser feliz, se reunir com a família na praia, brincar na areia. Isso é o que a gente gosta de fazer. Fazer amor é uma coisa que, né, a maioria das pessoas gostam de fazer. Né? Namorar, ir fazer compras,
comprar uma roupa nova, trocar o carro, escolher uma casa para comprar, escolher o destino para onde vai para as férias, escolher o hotel. São coisas boas, gostosas de se fazer, né? Então, é isso que a gente gosta de fazer. Isso é o que a gente gosta, tá? Agora, é claro que a gente vai na igreja, a gente reza, a gente vai fazer serviços voluntários, porque a gente sabe que moralmente nós temos que fazer, por uma questão moral e de contrato social. E por compaixão também. Nós fazemos serviços voluntários de dar alimentos, roupas, cuidar dos doentes, por compaixão deles. E compaixão é uma coisa boa. Mas o que a gente gosta mesmo de fazer é ir na praia no final de semana com a família. Tá? Se você tivesse que optar, vamos imaginar que você está diante, né, que você está diante de Deus, vamos supor. Ok? Vamos imaginar essa situação hipotética. Você está diante do Supremo. E ele fala para você assim, bom, aqui tem 2 caminhos que você pode eternizar para vivê-lo eternamente. Você vai dizer para mim qual dos 2 você quer. O que você escolher vai estar escolhido. Para mim, tanto faz. Ou seja, eu quero o seu bem. Quero que você seja feliz. Então, o caminho que você escolher é o caminho que vai ser. Porque eu posso realizar desejos. Essa é uma das vantagens de ser Deus, sabia? Eu posso fazer todos felizes. Eles só têm que escolher a felicidade que querem. A felicidade não pode prejudicar outros. Não pode machucar outros. Porque assim como eu quero que você seja feliz, eu quero que outros também sejam felizes. Então a sua felicidade não pode machucar os demais, tá bem? Mas pense direitinho, porque você vai ser feliz. Muito bem. Eu vou colocar 2 quadros aqui diante de você e você decide qual você quer, tá? 2 momentos da sua vida. Que eu tenho o arquivo aqui. Eu não fico... Imagina que essa é o diálogo que Deus está tendo com você. É um diálogo hipotético, mas faz sentido. Olha, eu não fico bisbilhotando os detalhes da sua vida, não, tá? Eu sei de tudo, mas é assim, no arquivo. Fica lá no arquivo. Eu não preciso ficar olhando a sua vida. Pelo amor de Deus, ninguém faz isso. Por que eu faria? Isso é deselegante. Falta de educação, ficar olhando o buraco da fechadura das pessoas, bisbilhotando o que ela está fazendo. Eu não faço isso. As pessoas dizem que eu faço isso. Eu não sei por que elas pensam isso de mim. Eu tenho educação, eu tenho algum bom senso, eu não fico olhando os detalhes da sua vida, não. Tá? Agora, o que é público, tá tudo bem. Eu posso, se eu precisar, eu entrar no arquivo, eu fico sabendo de todos os detalhes, porque são todos registrados. Mas não é que eu fico olhando todos os registros. Entretanto, tem 2 registros aqui que eu acho interessante como referência. Eu vou te apresentar e você decide, tá bem? Isso é só para vocês saberem, pessoal, que Deus, ele não fica bisbilhotando os detalhes da sua vida, não, tá? Ele tem onisciência de tudo, porque os arquivos, que são a rede neural da criação, registra tudo que você faz. Mas não é que ele fica lá mexendo nos arquivos, olhando tudo que você faz. Já tem um processo autômato, algorítmico, chamado karma para fazer isso. Isso o liberta naturalmente para fazer outras coisas mais interessantes do que ficar olhando aí as suas coisas pessoais, vivendo coisas que é desagradável de ficar acompanhando. É coisa sua. Ou coisas muito íntimas, particulares suas, que você se incomodaria até se Deus soubesse. Também tem isso. Ok? Então, naturalmente, que ele respeita, sabe? Desde que não seja prejudicial para você, tá tudo bem. Pessoas educadas são assim. Elas respeitam a privacidade das outras. O Senhor Supremo é uma pessoa educada. Ele não invade a sua privacidade, não. Tá? Agora, o arquivo, que é a rede neural, que nós conhecemos como karma, faz o registro de tudo. Porque é necessário por questões funcionais didáticas da criação. Mas não é que a pessoa suprema está bisbilhotando todos os detalhes em todos os momentos da sua vida, não. Não é necessário que ele faça isso. Já tem um sistema autômato para isso, tá bem? Dá para vocês entenderem como é que funciona, tá? Agora, vamos imaginar, ok?
que ele coloca duas cenas. Uma é você fazendo serviços voluntários, dando comida para as pessoas na rua e com lágrimas nos olhos de gratidão, de emoção. É uma emoção forte. Isso assim, de repente você vê uma família, uma mãe com 2 filhinhos que está com fome e você chega com alimento, ela olha para você e fala: meu filho, foi Deus que te enviou, eu estava com fome, eu não tinha o que dar para os meus filhos e você chegou. E, e você se emociona por você fazer parte desse momento. E isso é muito agradável ao coração. Gente, será que é só uma impressão minha? Mas eu perdi. Estou no contato? Ah, estou. Tá bem. Eu achei que eu tivesse perdido aqui a conexão. Então, olha só. Então, você tem um quadro ali que você está distribuindo alimentos na rua, ajudando uma senhora, uma família. Essa senhora está muito emocionada, agradecida, e você se emociona e você chora também. É uma emoção. É uma coisa boa de sentir. Purifica o coração, dá sentido, estimula a continuar fazendo. É uma coisa boa de ser vivida. Eu acho que algumas pessoas de vocês já viveu essa emoção ao fazer alguma coisa muito boa para outra pessoa, e a outra pessoa se emocionou e você também se emocionou. Todos passam por experiências assim, tá? Acredito eu. Mas se você não passou por isso, ao menos hipoteticamente você pode ver que isso é possível e outras pessoas já passaram e você pode, por refração, entender que isso é possível. Então é uma metáfora, né? Uma analogia. Agora, essa é uma cena, mas vamos imaginar que tenha sido com você. E aí Deus está mostrando, olha, lembra dessa cena que foi emocionante, né? E aí você, durante todos os domingos, durante tanto tempo, fazia esse serviço voluntário e você gostava de fazer. Foi um momento muito bom na sua vida e muito profundo. Foi ou não foi? Sim, foi. Então esse é um momento que você pode eternizar. Eu poderia, porque é um momento que me dava muita emoção, me dava muita felicidade. Ok. Ah, vamos ver o outro aqui. Aí mostra você, né, com o seu filhinho ou sua filhinha, seus filhinhos, brincando no parque. A sua filhinha vem e pula no seu pescoço. O seu filhinho vem e senta no seu colo, começa a te dar beijinho no rosto, e eles dois brincam e derrubam você na grama, e vocês rolam e riem, e se abraçam e se beijam nesse momento. Então Deus coloca esses dois exemplos, esses dois momentos diante de você e diz: qualquer um dos dois que você escolher, esse você vai viver eternamente. Ambos são momentos felizes. Qual dos dois momentos você escolhe? Obviamente, naturalmente, de cada 10 pessoas que têm essa situação hipotética diante delas, 9,5, naturalmente, não por decisão racional. Racionalmente, você pode até pensar, não, porque eu não posso deixar as pessoas passando fome nas ruas, eu não posso simplesmente viver a felicidade e negligenciá-las para trás, seria egoísmo. Isso você vai precisar de um raciocínio prolongado, meticuloso e articulado para chegar a essa conclusão. Você vai ter que, pensar muito. Mas se você deixar simplesmente o coração, naturalmente, vamos ser sinceros, gente, vamos ser sinceros, vamos parar de fingir que nós somos pessoas muito assim, especiais, santificadas, iluminadas, vamos ser só humanos normalmente. Naturalmente, é a felicidade que nós optamos. Até porque nós passamos muito mais momentos felizes, momentos de diversão com a família, do que fazendo serviços voluntários. É uma opção natural. Isso é normal. Tá? Então, se eu sou Deus, por exemplo, agora se eu sou Deus e você ainda opta por ficar distribuindo alimentos para as pessoas na rua, eu vou me sentir incompetente. Por quê? Porque a responsabilidade de alimentar as pessoas é minha. E se você está dizendo que você tem que ficar para alimentar as pessoas, você está dizendo, de certa forma, sem que você queira, que eu sou incompetente. Porque eu posso fazer isso também. Se eu não for competente de alimentar as pessoas da rua, então o governo da Suíça é mais competente do que eu.
Porque na Suíça não tem pessoas que ficam na rua com fome, morrendo de fome. Então quer dizer que o governo da Suíça é mais competente do que eu. Os políticos da Noruega são mais competentes do que eu, Deus. Porque lá eles resolveram o problema da alimentação. E se você está dizendo que você não quer ser feliz eternamente, porque você tem que ficar aqui para ficar alimentando as pessoas que estão com fome, então quer dizer que eu sou incompetente. Se eu sou Deus, a sua decisão também é uma denúncia da minha incompetência. Eu fiz o mapa astral como astrólogo de uma senhora. Ela era uma pessoa muito feliz, tal, aqui do Brasil. E ela foi para a Alemanha, em Frankfurt. Inclusive, nessa cidade, quando eu cheguei nessa cidade, eu sofri um ataque terrorista no aeroporto. Sofri, não, eu não sofri. Mas eu vivi um ataque terrorista. Sofri. Eu era uma das vítimas lá, porque eu estava lá envolvido, né? Mas é porque eles me confundiram com o terrorista e quiseram me prender no aeroporto. Os policiais me prenderam, na verdade, achando que eu era parte da equipe terrorista. Um dia eu vou contar essa história para vocês, no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha. Um mês antes tinha tido o ataque de Berlim. Os caras tinham pegado um ônibus e tinha atacado as pessoas no Natal, lá na cidade de Berlim. Passou com um caminhão, assim, matou muitas pessoas. Então a Alemanha estava em estado de alerta. E aí eu fui para Frankfurt, acho que um mês depois, em janeiro, e aí teve, no dia que eu desembarquei no aeroporto, teve um ataque terrorista no aeroporto, eles me confundiram com um dos terroristas e me prenderam. Eu fiquei preso durante 2 horas, assim, como terrorista. Depois eles me liberaram lá. Essa é outra coisa. Mas essa senhora, é que eu só me lembrei disso agora. Essa senhora, ela foi para Frankfurt, ela era alemã, brasileira, foi para Frankfurt. E aqui no Brasil, ela era membro de uma comunidade espírita, que dá alimentos para as pessoas, que os espíritas têm esse trabalho social que é respeitado e incentivado. Então, eles dão alimentos, roupas, cuidam das pessoas. Então, eles são muito dedicados a servir ao próximo, etc. Então, essa mulher, aqui no Brasil, ela era muito ativa. Dava alimentos, dava roupa, recolhia, fazia todo esse trabalho que as freiras fazem, que a igreja faz, que é a misericórdia das pessoas, né? E aqui ela era uma pessoa dinâmica, feliz, porque ela tinha muita coisa importante para fazer que preenchia o coração dela. Só que o marido dela era alemão. E aí ele foi transferido o trabalho dele da Volkswagen do Brasil para a Alemanha. E ela teve que ir para a Alemanha junto com ele. Chegou lá na Alemanha, não tem pessoas na rua com fome. Não tem pessoas sem roupa. Não tem pessoas em situação de risco. Tudo é contra o governo da pessoas que precisam de fazer voluntário. Para você fazer um serviço voluntário, você tem que entrar no programa do governo, passar por treinamento do programa do governo para só então fazer serviços voluntários. Não tem pessoas assim, nessas condições. Então ela chegou lá, ela não tinha nada para fazer. Ela entrou em depressão, porque era tipo a síndrome do ninho vazio. Sabe quando é a síndrome do ninho vazio? Que quando você o filho sai de casa, a pessoa fica triste, sem vazio no coração, sem saber o que fazer da vida. Aí é síndrome do ninho vazio. Então ela chegou lá, ela experimentou a síndrome do ninho vazio, quer dizer, ela ficou inoperante, perdeu a função dela. Então ela quis fazer o mapa para entender como que ela era uma pessoa espiritual, religiosa, 30 anos dedicado à vida espiritual, rezava, evangelho do lar e tudo. Por que a depressão? Era um ataque espiritual? Era um assédio das entidades? O que era aquilo? Era uma magia? Por que ela estava em depressão a ponto de já ter sido diagnosticada para tomar remédios? E aí eu fui lá para fazer o mapa dela, que eu estava vindo para o Brasil, eu saí da Índia, pousei em Frankfurt, fiz o mapa dela e eu vim para o Brasil. E aí, fazendo o mapa dela, eu entendi que ela estava vivendo uma síndrome do ninho vazio. Eu expliquei para ela, querida, veja bem, olha só, você não tem pobres aqui. O sistema de religião que você segue necessita que hajam pobres, para que você possa cuidá-los.
Se não houver pobres, ou pessoas doentes, ou pessoas em estado de risco, o sistema da religião que você pratica fica inoperante, que depende de que hajam pobres. O que você tem que fazer é se envolver com a parte intelectual da sua religião, a parte metafísica. Porque a maneira como você vive a sua religião só funciona se tiver pobres, pessoas doentes, necessitadas. Se o ambiente não tiver esse tipo de pessoas, você fica assim, sem utilidade, se sentindo vazia, sem utilidade. Então, você vai ao Brasil, uma vez a cada 3 meses, faz os seus serviços voluntários e você vai parar com essa depressão, acaba. Porque é só você ter pobres para cuidar. É como uma mãe que não tem filhos. Agora, é uma religião, né, um sistema que tende a desaparecer no futuro, porque aqui na Europa, por exemplo, aqui na Alemanha, na Noruega, na Suíça, não tem pobres. No Brasil, no futuro, também não vai ter. E aí vai ser, qual é o destino dessa religião que precisa de pobres para se manter ativa? As religiões do futuro, na medida em que os países vão ficando organizados e os pobres e miseráveis vão desaparecendo, as religiões que dependem de pobres e miseráveis também vão desaparecer. Ou vão entrar em extinção, ou pelo menos as pessoas vão ficar meio vazias, sem ter o que fazer. As religiões do futuro são aquelas que são pautadas no metafísico, no culto, no intelectual, na compreensão da mente do absoluto. Então você tem que fazer essa conversão. Ou então ir para um país onde tenha pobres, ou então ir ao Brasil de vez em quando para fazer serviços voluntários, que é como um remédio para você. Você se acalma, você se sente útil e fica 1 mês no Brasil, 3 meses aqui, vai fazendo essa alternação que vai ficar tudo bem, você não precisa tomar remédio. Faz a experiência. Ela comprou o ticket dela, eu vou fazer a experiência. Comprou o ticket dela, veio para o Brasil, ficou 1 mês fazendo serviços voluntários e pronto, ficou bem. Aí ela vai, fica 3 meses na Alemanha, assim que ela começa a ficar triste, ela volta para o Brasil, tá cheio de pobres no Brasil, aí ela consegue fazer o serviço voluntário, fica bem, é tipo um remédio. Mas isso só é assim, essa necessidade de prestar serviços, dar alimentos, cuidar das pessoas, só é assim circunstancialmente. A tendência da humanidade é erradicar esses problemas. Nós erradicamos o problema da paralisia infantil. Agora mesmo eu vi aqui uma mãe com uma criança no colo, feliz da vida. Essa mãe, ela não reza à noite, implorando a Deus que cuide para que a criança não tenha paralisia infantil. Por quê? Ela tomou a vacina, o gotinha, e essa mãe está erradicado no mundo o problema da paralisia infantil. Então não há necessidade de rezar para Deus para isso. No futuro, problemas de abastecimento alimentar nos países em geral já vai estar. Atualmente, o mundo produz mais alimentos do que ele é capaz de consumir. Existe um excesso de produção de alimentos no mundo. Tanto é que existe um excesso de obesidade também. Ele só não está muito bem distribuído. Mas vai chegar um tempo que a distribuição vai ser completa. Por exemplo, há 30 anos atrás, não eram todas as pessoas que tinham um aparelho celular, que podiam se comunicar com a família. Hoje, praticamente todas as pessoas têm. Praticamente todas. E a tendência é que todas venham ter. Então, o problema da comunicação, da falta de comunicação e do distanciamento, praticamente foi erradicado no mundo. Então, a tendência é um jovem de classe C, atualmente, de classe B, classe média, são pessoas que têm mais condições ou mais conforto do que príncipes da Idade Média ou da época da Revolução Industrial. Então, a riqueza do mundo demora, mas ela está sendo distribuída, até porque o capitalismo exige que as pessoas tenham acesso ao capital para poder girar a máquina. Então, quanto mais pessoas em condições financeiras tem no mundo, melhor para o sistema capitalista. Então, o capitalismo incentiva as pessoas a terem dinheiro, a ficarem ricas, a ganharem. Então, até a classe C, todo mundo, quanto mais pessoas da classe C
tiver recursos financeiros, mais todo mundo se enriquece. Então, a tendência é que a opulência material alcance todos os países numa média de tempo. Talvez não seja agora em 30 anos, 50 anos, mas em 100, 200, 300 anos, a tendência é que a pobreza seja erradicada na humanidade, assim como a paralisia infantil. E aí, qual vai ser o destino dessas religiões que dependem da pobreza, de que hajam pobres? Os religiosos terão que migrar para o intelectual, para inteligir a mente do Criador, que é o que vai sobrar. Porque não vai ter mais rezar para Deus para que ele alimente as pessoas, rezar para Deus para que chova, rezar para Deus para que não tenha paralisia infantil. Ele vai ficar sem função nenhuma nesse sentido. Algumas funções vão sobrar. Então, os sistemas de religiões do futuro são aquele sistema pautado no conhecimento e não na técnica prática de cuidar dos pobres, doentes, feridos, etc., porque isso é temporário. Essa condição humana é temporária. Muitas condições do passado nós superamos. E muitas das condições nós estamos superando. E no futuro nós superaremos outras condições. Essas condições de misérias e sofrimentos da humanidade, essas são condições temporárias. Isso tudo vai passar. Entende? Então, o que sobra para a humanidade? O que tem, que é o que é bom, que é o que a humanidade gosta de fazer, de fato, é se divertir, é se reunir com os amigos, com a família. Se o governo do Brasil, por exemplo, tivesse um sistema de alimentar todos os brasileiros, vestir, cuidar de todos eles, você não precisaria se preocupar em se articular para o final de semana, você ficar distribuindo alimentos. Você poderia usar o seu tempo para se divertir com seus filhos, seus netos, a família, sem o sentimento de culpa de que você não está fazendo pelo próximo. Porque essa é uma responsabilidade do governo. É que a gente se ajuda. Mas o correto é o governo dar conta disso. Que é a ajuda coletiva. Distribuir a renda para que haja justiça social, para que as pessoas, os cidadãos, possam se divertir e não se preocupar. Esse é o governo perfeito. Agora, imagina que Deus é um governo perfeito. Então, no ambiente dele, não tem pessoas doentes, não tem sofrimentos. Então, qual vai ser a sua atividade nesses ambientes? Qual seriam as suas atividades nesses ambientes? Num ambiente onde estivesse Deus presente integralmente, se você estivesse vivendo na sua condição, na sua companhia. Tá? Então, vamos agora pensar da seguinte maneira. Vamos dar uma olhadinha, né, na pessoa suprema, lá dentro do mundo dele. Vamos dar uma bisbilhotadinha. Como é que seria a vida dele lá dentro? Ele não tem serviço a ser feito. Serviços básicos de manutenção. Essas pessoas aí vivem em estado de bem-aventurança, em felicidade. Momentos felizes. E quais são os momentos mais gostosos de viver? Vamos traçar os nossos momentos felizes. Momentos com a família, momentos com o filho. O primeiro amor. Você lembra do primeiro amor? Fecha os olhinhos. Olha só. Já foi lá, hein? Eu sabia. Mas eu não sei de nada, viu? Mas só que o momento do primeiro amor é impactante. Mas também o momento do amor é impactante. Porque aonde passa um boi, passa também uma boiada. Então, onde houve o primeiro amor, também pode haver um segundo, um terceiro. E todas as experiências de amor são impactantes. Amar é bom. Quando você se lembra da sua pessoa querida, da sua pessoa amada, é muito bom lembrar do momento de carinho, o cheiro da pessoa, o abraço dela. Não é assim? Você não sente saudades da pessoa querida? Da sua pessoa amada? Não é um momento muito bom, gostoso de ser? É? Então, estar com a pessoa amada, passear com um cachorro, com um bichinho de estimação, pular de asa delta, coisas lindas, deliciosas que nós gostamos de fazer, que ficam marcados no nosso coração, que dá prazer. É isso que nós almejamos. É isso que nós almejamos para nós e para todos nós. Para todas as outras pessoas, que não hajam pessoas que sofrem. Não é bom você sentar num restaurante para comer e não tenham
pessoas na rua pedindo comida? Como que você se sente quando você está comendo e você vê alguém mexendo na lata de lixo, procurando alguma coisa para comer? Como é que você se sente ali? Você não se incomoda um pouquinho? Só um pouquinho? Um pouquinho só você se incomoda, né? Mas imagina que não houvessem mendigos na rua. Imagina que todas as pessoas estivessem saudáveis, felizes, e você está comendo e não tem mendigos para vir até você pedindo comida. Como é que você comeria? Muito mais tranquila, sem sentimento de culpa e sem se sentir incomodado. É um ambiente muito mais perfeito. Entende? Então, o que nós almejamos para nós é perfeição, é felicidade, não apenas para nós, mas para todos ao redor de nós. Não é assim que nós falamos na Torre dos Mantras? A felicidade em nós, para todos ao redor de nós, né? A compaixão em nós e para todos ao redor de nós, são almas como nós. Não é assim que nós almejamos? É isso que nós almejamos. É isso que qualquer pessoa normal, pessoa religiosa ou pessoa normal, mesmo uma pessoa ateísta, porém humanitarista, também deseja isso para a humanidade. Um humanitarista, ainda que ele seja um ateísta, digamos que ele renuncie à ideia de Deus, mas o humanitarismo dele, assim, pede, estimula, motiva ele a pensar na humanidade em termos de bem-estar coletivo. Todas as pessoas normais, qualquer pessoa saudável que tenha uma boa gestão emocional, deseja felicidade para todos os demais, e não apenas para ele. A gente está chegando no final do ano, não está? Como é que nós vamos cantar daqui a pouco? Adeus, ano velho, feliz ano novo. Pois é, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. É isso que nós almejamos, sinceramente falando, não adianta negar. É isso que nós ansiamos. Opulência, facilidade, felicidades e saúde. Ok? Então, a meta do Dharma, o objetivo da religião, o objetivo do Dharma, não é transformar em você num voluntário eterno, em um servo eterno. Não é assim. Você se ocupa como um servo permanente, vai servir à humanidade e tal, mas o objetivo desse ato de servir é se emancipar para um ambiente onde a felicidade seja plena, os campos elíseos dos gregos, o Éden, o paraíso. É se emancipar em um ambiente onde não haja necessidade de se ocupar em cuidar daqueles que sofrem, porque não há sofrimentos, Vaikuntha Dham, lugares livres de sofrimentos, plenos de bem-aventurança. É para isso que nós fazemos os nossos esforços aqui. É para isso que nós rezamos, que nós oramos, que nós fazemos caridade, que nós fazemos votos, peregrinações, piedades. É por isso que nós praticamos compaixão. Tudo isso que nós fazemos é para alcançar o paraíso. É para viver no paraíso. Onde não haja nada disso. Essa é a nossa intuição. O Dharma é para essa função. Não é para nos tornar servos eternos. A ideia de que Deus está lá, parado, e que você vai para um lugar ficar rezando para ele eternamente, é uma ideia simplesmente bizarra, porque transforma essa pessoa, Deus, num ser egoísta, estranho, que você intuitivamente vai querer evitar essa pessoa, porque, imagina, você teria que se condicionado a gostar disso. O que você gosta mesmo é de passear com seu cachorrinho na praça. O que você gosta mesmo é de abraçar a sua netinha quando ela chega da escola.
É colocar a comidinha na boquinha do seu filhinho, que olha para você e fala que te ama. É isso que você gosta. Então, a ideia que tem da pessoa suprema, dependendo de como ela é apresentada, é um ser normal, atrativo, ou um ser bizarro e apavorante, que você foge, mas finge que diz que ama. Ok? Vamos ser sinceros, tá? Sem fingimentos. Vamos ser francos no nosso diálogo. Essa é a realidade. Ok? Agora, vamos supor que essa pessoa suprema não fosse nada disso. Vamos supor que ela fosse livre para escolher como ela seria. Vamos supor que eu seja Deus, vamos supor. Vamos supor que você seja Deus. E você é livre para escolher como é que você quer viver. Né? Uma pena você não poder ter uma mamãe, né? Que pena. Olha só que chato. Ter mamãe é tão gostoso. Quem já teve mamãe sabe disso. Né? Quem já teve a mamãe do jeitinho que é a mamãe do arquétipo, né? Que é a mamãe que coloca no colo, que faz carinho, que conta historinha, que dá beijinho, que puxa a orelha, que põe de castigo, depois vai lá dar o lanchinho, depois que sai do castigo, que educa direitinho. A mamãe que você volta depois de 6 meses da faculdade longe e que você sente o gostinho, o cheirinho da comidinha dela. Essa mamãe gostosa de ter. Quem já teve, sabe o como é bom. Brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Tem essa música? Bom é estar contigo no meu coração. Brincadeira de criança, como é gostoso ser criança. Que pena que Deus não possa, pobrezinho, está condenado a ser Deus. Hare Krishna. Ainda bem que é ele. Alguém tem que sofrer, né? Alguém tem que ter privação. Que pena que ele não pode também ser uma criança. Que judiação, que peninha. Olha só, perdeu. Também, né? Quem mandou ser Deus? É culpa dele mesmo. Ou não. Se ele quisesse ser, poderia ser? Se você fosse Deus, você poderia responder da seguinte maneira: olha, uma das vantagens de ser Deus é poder fazer o que eu quiser. Então eu poderia sim. E eu poderia ter uma mamãe desse jeitinho aí para mim também. Por que não? Eu gostei da provocação. Vamos ver o que acontece se eu for uma criança e eu tiver uma mamãe. E se eu for uma criança normal, como qualquer outra criança? Pode ser que eu faça algumas travessuras. Porque criança, sem travessura, não é criança. Algumas travessuras. Pode ser que eu faça. E se a minha mamãe for uma mamãe normal, se não for uma mamãe que reza para mim, ela vai ficar rezando para mim. Qual é a vantagem de ter uma mamãe que reza para mim? Eu vou perder a função do prazer de ter uma mamãe. Então é melhor que ela não saiba quem eu sou, para que ela me trate normalmente, para que eu possa ter o prazer de ter uma mamãe integral, sem que ela fique rezando para mim. Porque eu prefiro os beijinhos da mamãe do que as rezas dela. Rezar é uma terapia que é bom para o ser humano, para ele se purificar, mas não necessariamente que é o que eu quero para mim. Eu prefiro mais o amor da pessoa do que as orações dela. As orações são apenas para que ela me compreenda. O amor é muito mais gostoso. Então eu prefiro que a minha mamãe não saiba quem eu sou.
Porque assim ela pode viver plenamente o prazer de ser a minha mamãe e eu posso viver plenamente o prazer de ser o filhinho querido dela. Hipoteticamente, a pessoa suprema, se quisesse, poderia brincar dessa maneira. Já que ele tem tempo livre e ele não precisa ficar trabalhando extensivamente para ficar fazendo manutenções e também ele não precisa ficar o tempo todo olhando no buraco da fechadura para ver o que as pessoas fazem, porque já tem um sistema autômato para fazer isso, a pessoa, Deus, teria tempo livre. Para quê? Para trabalhar? O que as pessoas ricas fazem quando têm tempo livre? Trabalham mais, né? São workaholics. Algumas sim são verdade. Mas aquelas que são mais maduras deixam os funcionários e as empresas funcionando e vão tirar férias com seus filhinhos e seus netinhos queridos ou amigos para se divertirem, já que eles têm facilidades. Por que você faz aposentadoria? Ah, Devananda, eu faço a minha aposentadoria que é para ter dinheiro para poder fazer caridades no final da minha vida. É mesmo? Não. Você faz a sua aposentadoria para você ter uma vida tranquila, para você poder passear, descansar. Então, se você é uma pessoa rica, você já tem aposentadoria. Você pode passear e descansar enquanto você é uma pessoa jovem. Agora, imagina a pessoa Deus, a pessoa suprema. Quando a gente pensa em pessoas bonitas, pessoas belas, como é que a gente pensa? A gente pensa numa pessoa mais velha, né? Com rugas no rosto, com um semblante triste, já, assim, cansada. Esse é o arquétipo da beleza? Não. Tem beleza na velhice, tem beleza na maturidade. Os cabelos brancos, a fala, a ternura, a resiliência. É uma beleza. Tem beleza na terceira idade. Mas, normalmente, a beleza está associada com a juventude. A juventude é o arquétipo da beleza. Nossa, como ela é linda! A média é abaixo de 30, com um aspecto jovem. Tem mulheres lindas a partir de 30? Muitas, 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 muitas. É verdade. Mas o arquétipo é a juventude. Nossa, que homem lindo! Esse homem é muito lindo. Normalmente você está falando de um homem jovem. Normalmente. Pode ser que você tenha uma característica particular de achar homens mais velhos bonitos. Tem homens mais velhos bonitos? Muitos. Muitos homens bonitos, mais velhos. Senhores elegantes, belos. Tem sim, muitos. Mas normalmente o aspecto é jovem. Se eu fosse Deus, a verdade, ela tem 3 combinações para ser completa. Ela tem que existir, primeiramente, senão não é verdade. Então ela tem que existir, ela tem que ser funcional e ela tem que ter beleza. O bom, o belo, o verdadeiro. O verdadeiro porque existe, o bom porque é funcional e o belo porque faz parte da perfeição. Uma coisa pode ser boa, uma coisa pode ser verdadeira, mas pode não ser bela. Interessante, né? Eu estava falando na aula anterior, cupins, por exemplo. Você já viu a foto de um cupim assim ampliada? Ou de uma formiga? Uma minhoca, por exemplo? Né? Então, não são coisas bonitas, ok? Um cupim, sem os cupins, eu estava falando na aula anterior, você não respiraria. Então você está respirando nesse momento porque existem os cupins. Você está respirando nesse momento porque existem os plânctons, que são as bactérias que vivem no mar. Você está respirando porque existem as formigas. Por que as formigas e os cupins? Porque eles fazem uma rede embaixo da terra que cria teias embaixo da terra que oxigena a terra. E a oxigenação da terra permite o fluxo da água, o movimento das águas embaixo, e as raízes precisam disso para
ter as árvores, e as árvores fazem a fotossíntese, que produz os oxigênios. E a decomposição das algas marinhas libera oxigênio no ar também. Então, os plânctons, os cupins e as formigas são responsáveis pelo ar que você está respirando agora. Então, quando você for, né, orar para Deus, eu até mencionei isso na outra aula também, é assim, quando você for rezar para Deus, você deve fazer assim. Lembre-se, é uma das alternativas. Não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas se você quiser fazer, pode fazer. Você está preocupado com a humanidade, né? Você está rezando pela humanidade, certo? Você vai rezar, você vai orar pelo bem-estar da humanidade. Então, o que você deve fazer? Ó, meu Senhor, por favor, dê atenção aos cupins, às formigas, às minhocas, às abelhas. Por favor, não permita que os plânctons deixem de existir, porque sem eles não haverá oxigenação e não haverá humanidade. Então, se você realmente quer fazer um cuidado, uma gentileza para a manutenção da humanidade, não permita que as formigas entrem em extinção. Porque se as formigas entrarem em extinção e os cupins desaparecerem, ai, 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 não vai haver humanidade. Mas se você... A formiga existe. E ela é funcional. Ela é verdadeira. E ela é boa. Por incrível que pareça, os cupins são bons. Sem os cupins não haveria possibilidade de humanidade. Plantas, o ecossistema todo depende deles. Então, agora, se você pegar uma foto deles ampliada, o problema da beleza não tem. Quer dizer, falta uma qualidade, a beleza. Que eles são criaturinhas que não são muito bonitinhas. Tem a beleza deles lá e tal, mas não é uma coisa assim que você fala assim, poxa vida, que coisa bonita. Entendeu? Só um minutinho, pessoal. Estou tendo uma oscilação aqui no... Vou abrir aqui a porta para o sinal ficar melhor. Entenderam? Então, a beleza faz parte do processo de perfeição. Tá? Porque não basta só existir ou ser funcional, porque o cupim e a formiga existem e são funcionais. Então, eles são verdadeiros e bons. As minhocas também são. Mas elas não são assim tão bonitinhas. Não é aquela coisa que você olha e você fala assim, ô coisinha tão bonitinha do pai, ô coisinha tão bonitinha do pai, você vale ouro, todo o meu tesouro. Tem uma música assim, sabia? Tem uma música. Você não vai cantar uma música dessa olhando para uma minhoquinha, para uma formiguinha, para um cupim. Mas são criações de Deus e são boas. Elas são verdadeiras porque existem, mas são boas. Mas falta um aspecto para ficar perfeito, que é a beleza. Então, a verdade, para ser completa e perfeita, requer beleza. Sem beleza, está incompleto. Agora, vamos supor que Deus exista. Vamos partir do princípio de que ele exista. Se ele existir, já é um ponto. Então, ele existe. Se ele existir, ele existe. Muito bem. Agora, se ele existir, não basta ele existir, ele também tem que ser bom. Vamos supor que ele seja bom. Para ele ser completo e perfeito, ele também tem que ser belo. Então, ele tem que existir, ele tem que ser bom e tem que ser belo. Qual a ideia que você tem de Deus? Feche seus olhos e imagina Deus. Você imaginou um velho? Um ancião? De barbas? Então, quer dizer que pobrezinho, né? Infelizmente, ele está condenado a não ter beleza, porque, afinal de contas, o destino dele é ser Deus. Então, ele não pode ser jovem. Que peninha. Olha só. Que triste, pobrezinho, né? Então, ele só pode existir e ser bom. Mas ele não pode ser perfeito, porque ele não pode ser belo. E aí ele não pode ser jovem, porque o arquétipo da beleza é a juventude. Ai, que chato saber disso, né? Nós podemos ser jovens, pelo menos um pouquinho. Pelo menos a gente tem, assim, vamos dizer, um momentinho rápido, mas a gente tem aquele momento da beleza. Ah, quando eu tinha meus 20 anos.
Olha como eu era lindo, olha como a mamãe era linda, olha como o papai era bonitão, quando ele era jovem. Ah, tempos gloriosos aqueles que não voltam mais. Aproveita a sua juventude, porque ela passa rápido. Tem isso, vocês ouviram? Ainda existe isso, pessoas que falam assim? Tem, né? Pelo menos a gente tem. Mas Deus, ele é eterno. Então, se ele for realmente um velho de barbas, ou se ele for somente uma ameba luminosa, flutuante, iluminante, espalhada por aí em algum lugar, então, olha só, ai, 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 ai. Nós se deu de bem, porque nós pode ter uma coisa melhor do que ele. Então, nós é melhor do que Deus. Pelo menos uma vezinha. Fizemos um golzinho. Dois, né? Porque a gente pode ser criança, pode ter mamãe e pode ser jovem. E Deus não pode. Ele não conhece essas felicidades. Ele desconhece essas felicidades. Ah, mas Devananda, ele pode sentar e meditar e imaginar as felicidades, ele pode experimentar as mesmas. É diferente. Outro dia, um rapaz estava cantando aqui no nosso espaço, né? Ele estava cantando uma música. Eu não quero mais só as suas cartas. Eu quero ver você, te beijar e te abraçar. Chega de cartas, meu amor. Vamos nos encontrar. Essa era a música que ele estava cantando. Então, esse negócio de ficar só meditando é bom por um tempo, mas não é. É diferente. Mas se a pessoa suprema, se esse ser supremo, se essa entidade viva suprema não puder ser uma criança, não puder ter uma mamãe, não puder ser jovem, não puder ter um amor ou vivenciar a experiência do amor, essa pessoa, ela é menos do que nós. Ela seria menos do que nós. Não procede. Do ponto de vista racional, não procede. Você pode acreditar no que você quiser, tanto faz. Mas a verdade requer essas três fundamentações: verdade, funcionalidade, beleza. Qualquer item que você tirar desse compêndio está incompleto. Você pode acreditar no que você quiser. Você tem direito. Mas se você quiser considerar os fatos como eles são, não é mais o que você quer acreditar, mas é o que você pode acreditar, com bom senso e observação. O seu livre-arbítrio de acreditar no que você quiser funciona só por um tempo. Depois muda. Né? Então, assim, esse mês, que é chamado Kartik, daí a gente tem, dentro da alternativa védica, dentro da proposta do postulado védico que explica a pessoa suprema, a ele é dado o direito de ser aquilo que ele desejar ser, sem imposições tirânicas com base na ideia dele. Ele pode ser o que ele desejar ser. Nós nos adaptamos àquilo que ele deseja, para entender a mente dele. Quando ele vem, recentemente, aproximadamente 5.000 anos atrás, e ele fez a sua lila pessoal de infância. O que significa isso? Ele mostrou como é que ele vive na infância dele quando ele está nesse momento. E esse momento chama-se, no Krishna Lila, né, nas histórias de Krishna, nas narrações que falam sobre como é que ele viveu, no momento em que ele viveu enquanto criança, porque ele tem várias interfaces, é caleidoscópico, ele pode viver todas as fases simultaneamente. Ele pode ser uma criança, um jovem, um senhor, um bebê, um garoto, uma criança, ele pode ser todas as coisas simultaneamente. Nós recolhemos as interfaces e olhamos o que está acontecendo. É igual ao celular, por exemplo. Tem todas as imagens acontecendo simultaneamente no mundo. Se você pegar o celular e sintonizar em um determinado canal,
você vai ver agora a Avenida Anhanguera congestionada. Se você sintonizar, você vai ver o seu filho brincando na piscina. Todas as imagens estão disponíveis simultaneamente. Você sintoniza e escolhe qual delas você quer. Da mesma forma, as lilas de Krishna, as atividades de Krishna estão acontecendo simultaneamente. Você sintoniza e escolhe qual delas você quer ver. O mês de Kartika é como se fosse uma live do YouTube. Então a pessoa está fazendo uma live, certo? Aí ela está mostrando o quê na live? O jardim dela. Aí você sintoniza naquele canal, vai aparecer o jardim dela. É assim, não é? Vocês já participaram disso? Já, né? Tem pessoas que são muito engraçadas, elas ficam mostrando a vida delas, que hora que está cozinhando, passando roupa, indo para o shopping, buscar a criança Aí a pessoa fica mostrando todas as atividades do dia dela. Outro dia, uma senhora estava mostrando como que ela faz antes de dormir. Que ela faz um chazinho, depois ela vai no altarzinho dela, faz uma oraçãozinha e tal. Tudo mostrando assim. Eu fiquei olhando aquilo, como que interessante, né? E tem pessoas que olham, porque parece que tem um efeito psicológico, as pessoas relaxam vendo outras pessoas fazerem coisas aleatórias, simples. É bem engraçado, eu acho que até ingênuo isso também. Tudo bem, não estou falando que está errado. Só é uma curiosidade, né? Mas tem, né, programas, por exemplo, gosto de pegar um canal que eles mostram a direção que o Hubble está mostrando no universo no momento. É bem, tipo, meio que entediante, mas de vez em quando parece uma estrelinha lá. Entende? Então, às vezes, eu fico assim, horas olhando para ver se tem alguma coisinha diferente. Então, todas as imagens estão disponíveis. Esse mês, dentro das liras de Krishna, é o mês Kartik, que se você se sintonizar, você enxerga online esse momento da existência de Krishna no direito dele de ser uma pessoa normal, para além da obrigação tirânica de ser Deus, necessariamente do jeito que a gente quer. Mas ele como um ser livre para ser feliz, como ele poderia ser, para além da obrigação obrigatória, necessária, tirânica de ser um trabalhador contínuo para dar conta dos nossos problemas. Livre da tirania imposta de nos cuidar constantemente. Vamos imaginar que ele fosse livre. Ele não é um escravo nosso, evidentemente que ele tem que estar lá o tempo todo para ouvir nossas orações. Mas vamos dizer que ele fosse um ser livre. Teria momentos de ternura? Ele teria momentos de ternura? Será que ele poderia ser uma pessoa com momentos de ternura? Será que ele teria o direito de ser feliz como nós, eventualmente, temos momentos de ternura? Então, assim, só por experiências, né, laboratoriais que a gente começa a pensar nesses assuntos. Então, esse mês, que é o mês conhecido como mês de Kartik, é o momento em que, ao sintonizarmos... Perdão, pessoal. Um segundinho. Então, aquelas pessoas, aqueles seres que são convidados a bisbilhotar, olhar na janela para ver o que essa pessoa está fazendo no mundo dela, nesse período. Só um segundo, pessoal. Rosa, dá uma assistência para mim, por favor, lá embaixo, por gentileza. Só informa a equipe lá para dar uma atenção. Tá bom? Tá. Então, aqueles que são os místicos, que buscam compreender a pessoa suprema, nesses momentos, elas, então, são convidadas a sintonizar dentro da lila e enxergar o que a pessoa suprema estaria fazendo nesse momento. E esse momento é o momento em que ele está se divertindo, vivendo a experiência de ser uma criança.
Ok? Então, uma criança chamada Krishna. Aí vocês vão ver, tem os filmezinhos, desenhozinhos, chamado o Little Krishna, quer dizer, o pequeno Krishna. Tem muitas historinhas dele quando ele vive esse momento de ser uma criança. E ele vive esse momento de ser uma criança. Esses momentos foram registrados, foram identificados. E, ao mesmo tempo, estão disponíveis para aqueles que querem conhecer a intimidade dessa pessoa. Essa meta para além do Dharma, esse interesse por essa pessoa, vai fazer com que você desenvolva amor por essa pessoa, amor pela vida dessa pessoa, amor pelo jeito dessa pessoa de ser. Porque você não precisa se transformar num ser bizarro, se desconstruir enquanto ser. Porque você pode participar das mesmas vivências que fazem você feliz, só que num ambiente onde não há interrupção, não há entropia, não há dor, não há morte. Você vai ser feliz convivendo da mesma forma que você convive como ser humano, porque ser um ser humano é um estágio. É só para você aprender o que você pode ser. É só para você aprender a como você pode ser. Não é para você ser para sempre humano. É um estágio, uma preparação. As felicidades que você vive, ter netinhos, ter filhos, ter amores, tudo isso está disponível para você. Na próxima fase, que é a transcendência. É que as ideias que você tem do que é a transcendência fazem você ficar com medo de ir para lá. Porque você perde família, perde possibilidade de relacionamentos, você vai ter que ficar ali rezando para uma montanha de luz eternamente. Isso assusta, lógico, qualquer um, evidentemente. Então você não quer ir. Mas se você se interessar pelas atividades pessoais de Krishna, então você se acostuma com a possibilidade dessa realidade. E automaticamente você desenvolve desejo de vivenciar essas experiências, o que aumentam a probabilidade de você ser transferida para esses ambientes quando você deixar o corpo humano, que não é o seu destino final. A meta do Dharma é amar a pessoa suprema, é amar o ser absoluto, nas suas diferentes fases, eventualmente como uma criança, eventualmente como um jovem. Ele assume a sua forma jovem. Na verdade, Krishna, a forma mais perfeita de Krishna é a forma jovem, a forma de um jovem. Que ele tem a sua forma jovem. Porque a perfeição da existência é existir, ser funcional e beleza. Plasticidade, estética. O bom, o belo, o verdadeiro. Se tiver faltando um desses itens, está incompleto. Então, se a pessoa suprema não for bela, se não houver estética nessa pessoa, está incompleto. O mês de Kartika é uma sintonia. Você entra e aprende sobre as atividades infantis da Suprema Personalidade de Deus, enquanto ele interage com humanos para mostrar aos humanos como ele vive no seu mundo quando ele é uma criança e ele tem uma mamãe. Olha essa abelhinha aqui, ó. É uma abelhinha. Ela aparece sempre que o meu discurso é aprovado. Olha, ela pousou aqui no meu nariz agora. É uma abelhinha. Um dronezinho. As atividades infantis da Suprema Personalidade de Deus é chamado Krishna Lila. Ali você entra e você desperta amor puro de mãe.
por esse serzinho. E não tem possibilidade nenhuma de você amar esse ente, esse ser senciente, essa pessoa infinita, se o seu amor não for maternal inicialmente. Então, o mês de Kartika vai contar as historinhas do bebê com a mamãe. As dificuldades que essa mamãe tem com esse bebê, as travessuras desse bebê, como que essa mamãe educa esse bebê. Do lado de fora, a gente sabe, enquanto a gente está descrevendo, que ele é a suprema personalidade de Deus, mas quando você entra lá, você não sabe mais de nada disso. A história muda. Você não sabe que esse bebê é a pessoa suprema, só enquanto você está estudando. Mas quando você entra, muda. Você não lembra mais disso. Então a mamãe, Yashoda, não sabe que Krishna é o ente absoluto, infinito, supremo. Ela só acha que é o bebê dela. E ela vai sim puxar a orelhinha dele, ela vai sim amarrar ele no pilar, porque ele está fazendo muita travessura e está perturbando ela, porque ela tem que trabalhar. Ela não pode ficar o tempo todo dando atenção a ele. E ele, como toda criança, é egocêntrica, quer a atenção da mamãe 24 horas. E a mamãe, eventualmente, perde a paciência. Então, todas essas aventuras amorosas permitem com que Krishna possa viver plenamente o prazer de ter uma mamãe. Porque é gostoso ter mamãe. Não é que é obrigatório, é porque é gostoso. Tem criaturas que nascem de ovos. Por exemplo, as cobras já nascem, os jacarezinhos, as tartarugas nem veem as mamães. Né? Sapinhos, por exemplo, girinos, lá na fazenda eu vi lá um monte de girino. Tá lá assim, a mamãe foi embora. Então, não é porque é obrigatório. Não é obrigatório ter mamãe. É porque é gostoso. É bom. É gostoso. Dá para viver sem mamãe? Dá. Tem gente que vive sem mãe, não tem? Mas com mamãe, como é? É porque é gostoso. Então a pessoa suprema, Deus, precisa de mãe? Possivelmente não. Mas é gostoso. Então por que perder isso? Só pela obrigação tirânica de ser Deus infinito, a montanha suprema de luz. Pode. Ele pode ser, sim, o infinito, a suprema luz. Por que não? Ele pode tudo. Mas é gostoso ter uma mamãe carinhosa, cheirosinha, dengosa, manhosinha. Né? Então, se eu como mãe, por exemplo, se eu pudesse ter a pessoa suprema como meu filhinho, se eu pudesse, não que seja, mas se me dessem alternativa, olha, você, né, vai então ser mãe do ser supremo, do absoluto. Ah, mas o que eu vou fazer? Vai ser pesado de carregar essa criatura em gente, pelo amor de Deus, que peso. Como que eu vou carregar um bebê desse? Como assim? Vou fazer o que com esse bebê? Não, calma. Ele vai parecer o ser humano, vai agir como ser humano, vai fazer tudo igualzinho o bebê humano, só que ele é a pessoa infinita. Você pode ser, ah, não, eu vou dar conta, vai dar certo. Ele vai fazer tudo que um bebê. Ah, não, então tudo bem, é a mesma coisa que um bebê normal, é a mesma coisa. Só que você vai sentir intensamente mais amor. Ah, não, então tá tudo bem, pode ser, tá tudo ok. Eu dou conta. Pode vir, manda vir. Tá no coração já. Então, as almas podem tê-lo como filho. O amor é muito mais forte da mãe pelo filho do que do filho pela mãe. Então, se você pode amar a pessoa suprema, infinita, como seu filho, o seu amor é muito mais intenso. E para ele é muito mais gostoso do que o contrário. Ele sendo pai e você sendo filho. Por quê? O amor do pai pelo filho é muito mais intenso do que o amor do filho pelo pai.
Então, se a pessoa assume a posição de pai da pessoa suprema, para a pessoa suprema é mais prazeroso, é mais gostoso, porque ele vai experimentar um amor muito mais forte. Então, para Krishna, é muito mais gostoso ser o filhinho do que ser o papai. É muito mais gostoso ter uma mamãe do que ser a mamãe. Para ele é mais gostoso, porque o amor é mais forte, é mais prazeroso, é mais intenso, é mais dominador, é mais absoluto. Os eventos de Krishna, as atividades de Krishna, elas parecem ser mitologias absurdas, histórias infantis, incrédulas, apenas na primeira fase. É porque você ainda não ama. Quando você admite o direito que a pessoa suprema tem de ser feliz, aí você passa a admitir que essas histórias, ainda que fossem apenas histórias, poderiam ser verdadeiras pelo direito que essa pessoa suprema tem, pela bom senso e a razão racional, de poder também ter essas felicidades. Ainda que não fosse isso, ainda que essas fossem apenas histórias, a razão racional que permite à pessoa suprema ter esses prazeres faria sentido. Só por fazer sentido, racionalmente falando. Então, as lilas de Krishna só te parecem mitologias, histórias abstratas, porque você ainda não admitiu que Deus não é o seu escravo eterno. Porque você ainda não o libertou. Porque ele ainda está na sua senzala espiritual. Porque você ainda é um senhor de escravos. E ele é o seu escravo valioso, a sua galinha dos ovos de ouro, que te dá tudo o que você precisa. Então você precisa desse escravo à sua disposição constantemente. É por isso que você não admite a possibilidade de que ele possa ser feliz também. É porque ele é teu escravo. Que lindo, hein? Olha só. Imaginou? Então, as tuas rezas, para ele, têm uma função: mantê-lo como seu escravo, para que ele faça tudo o que você precisa. Mas se nós admitirmos que ele tem o direito e a liberdade de ser uma pessoa assim como nós, só assim como nós, ele poderia sim optar por ter uma mamãe. Não porque ele precisa, mas porque é gostoso. Então, aproveitem bem esse momento para quererem aprender sobre as histórias de Krishna, sobre as lilas de Krishna, sobre a vida de Krishna. Como seria se Deus fosse livre e não meramente nosso escravo? Né? Vamos dar uma carta de alforria? Né? Recentemente não tivemos aqui o advento, esse mês, outubro, é o mês da libertação dos escravos no Brasil, que é representado pela Nossa Senhora Aparecida. Vamos dar uma chance para o Supremo, para que ele possa ser libertado também? Vamos dar uma pequena chance para ele, uma carta de alforria intelectual, vamos libertá-lo da nossa tirania teológica e permitir com que ele seja um ser, além de um escravo? Muito bem. Então, nós vamos pausar aqui, tá? É claro que muitas das minhas falas aqui tem uma força, vamos dizer, de persuasão dirigida, né? Logicamente que você não pensa que Deus é um escravo seu, óbvio que você não faz isso, não intencionalmente, pelo menos. Mas o sistema de teologia te força a pensar dessa maneira. O medo que você vive por você ter um corpo material, né, que se decompõe, os entes queridos que desaparecem, assim como se fossem nuvens no céu diante de você. Então, o medo todo que você sente te obriga a essa função. Mas existiria uma alternativa? Nós estamos tentando te oferecer uma alternativa de pensar essa pessoa, de aliviar os seus medos e poder amar essa pessoa realmente. E não apenas fingir que ama um ser que você teme por desconhecê-lo.
Não é possível amar uma pessoa sem conhecê-la e sem confiar nessa pessoa. E se você desconfia que essa pessoa vai fazer você virar um escravo rezador eterno, aí não acontece o amor, tá? O cinismo com o qual nós lidamos com essa pessoa é que eu finjo que te amo e rezo para você e você fica direitinho cuidando aí de mim. Fechou? Temos um acordo? Tamo junto. Mas isso é insuficiente, tá? Com o tempo, acaba mostrando que não funciona. Então, a gente está tentando aqui criar um caminho para que você entenda que tem uma alternativa, tá? O Vaishnavismo, que é repleto de amor por Krishna, é uma alternativa. É obrigatório? De jeito nenhum. É uma alternativa. Mas das alternativas, ela é a mais completa, porque permite que o Supremo seja existente, bom e também belo. Muito bem, namastê. Então, com essa aula de hoje, nós concluímos finalmente, né, o nosso ciclo. São 4 aulas, né, que o título é A Meta do Dharma, para além do Dharma. Né? Assim, os detalhes todos das atividades de Krishna, eles são melhores compreendidos depois que o Dharma é entendido. Porque as atividades de Krishna estão para além do Dharma. Tá? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó a energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hariom, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.